Mas por que que a Nintendo se posicionou, cara? Eu tava até pensando nisso. Um dos meus livros preferidos é o Console Wars, né? Que é sobre a Uhum. guerra, muito mais do ponto de vista da Sega em relação aos os NES, né? O Super Nintendo e o próprio Mega Drive. E a própria Nintendo teve reuniões com a Philips para, em vez do N64 ser um, né, fita, ser um CD. E aí eu acho que desde então, por mais que, cara, se eu tivesse escolhido consoles preferidos de todos os tempos, assim, que eu tive, que eu joguei muito, eu acho que talvez o 360, ele é parrudinho, por mais que eu tive que comprar três por causa do Red Light, né? Mas o meu primeiro foi o Mega Drive e depois o SNES, mas o N64 era um console muito redondinho, mas de fato, logo depois sai PlayStation 1, né? Ou junto, não me lembro direito. E por que que a Nintendo sempre teve ok com se posicionar quase que uma geração atrás, por mais que as pessoas considerem a mesma, né? Porque. Não foi sempre assim. O Nintendinho, ele era mais fraco que o Master System. Mas ele tinha uma biblioteca de jogos melhor e ele vendeu mais. Aí o Super Nintendo em relação ao Mega Drive, cara, os dois eram quase equivalentes em termos de Mas performance. Eu acho que demorou. o O Super Mega Nintendo Drive era foi melhor. justamente uma questão muito de marketing e do pessoal do Japão. Isso está muito no livro. Também tem um documentário e tal. Que Uhum. Da Sega foi muito mais liberal, assim, sabe? De poder ter sangue, de poder ter umas coisas. E o Sim, marketing, o próprio Sonic é criado pela equipe de marketing dos Estados Unidos. O Sonic original, ele tinha tipo uma guitarra e era um negócio meio bizarro. E só que aí a Nintendo não tava nem um pouco preocupada com a Sega inicialmente. Mas aí eu vejo justamente com o N64, que é um console gigantesco, muito relevante para nossa geração, né? Muito marcante para quem teve. Mas aí depois parece que sempre tá com a tecnologia atrasada. Por quê? o Nintendinho era meio equivalente, um pouquinho mais fraco. O Super Nintendo era meio equivalente, um pouquinho mais forte, na minha opinião. Daí, na geração que é Saturno, Play 1, eu vou falar os principais. Saturno, Play 1, Nintendo 64. O Nintendo 64 era bem equivalente com o PlayStation, bem entre aspas, assim, porque algumas coisas ele era melhor, outras ele era pior, mas no fim das contas, vamos considerar equivalentes e o que mudavam eram os jogos. Com o GameCube ele tinha uma potência bacana comparado com o Play 2, comparado com o Dreamcast, consideravelmente mais fraco que o primeiro Xbox. Mas do GameCube em diante que muda drasticamente o posicionamento da Sim. Nintendo, porque o Wii é um console que ele não chega em resolução HD, ele fazia no máximo 480p, enquanto que o Wii tá competindo com o Play 3 e Xbox 360 que estão chegando ali no HD Uhum. 720p, tem HDMI. E aí, a partir ali do Wii, a Nintendo percebe que, opa, o nosso console é mais fraco, mas é o que vendeu mais. Hum. E aí acho que ela percebe, pô, em vez de eu tentar bater de frente com Xbox e PlayStation, eu posso tentar me posicionar de uma maneira que a galera que é viciada em games gosta dos nossos jogos, Mario, Mario Kart, Zelda, Punch-Out que teve na época, mas a gente pode também conquistar o público mais casual. E Sim. daí nisso a Nintendo, a partir do Wii, faz o Wii U, que não é bem sucedido, mas tinha a mesma mentalidade, fazer algo diferente e conquistar uma galera que não é necessariamente entusiasta. E o Switch é a mesma coisa, ele é bem mais fraco. E eu acho que esse posicionamento é porque nisso a Nintendo ela amplia o público potencial, com isso ela consegue vender mais e ela não deixa de fazer projetos que são parrudos e que são projetos avançados. Zelda Breath Sim. of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom são projetos muito avançados, apesar das limitações de hardware. Mas eu acho que ela evita bater de frente com PlayStation 5, com Xbox Series X e S, porque aí o produto fica mais caro, aí o produto ocupa um espaço maior dentro da sala de casa, é um produto mais barulhento, é um produto às vezes mais frágil. A Nintendo ela consegue ter apelo com o público que é novinho, que se derrubar o console não quebra, e com o cara mais velho que tem 1, 2 horas pra jogar por semana e ele vai querer jogar um jogo da Nintendo, sabe?